Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Fala, meus queridos! Antes da gente começar esse episódio aqui, que tá muito bom, inclusive, modéstia à parte, é claro, eu quero convidar você a ouvir e ver, se você ainda não viu, o nosso primeiro episódio do programa Estéreo. É isso mesmo, já está no ar, nosso primeiro programa Estéreo, com imagens no YouTube, tá? Se você não foi lá no YouTube, se você ainda não viu, eu convido você para ir lá e curtir, comentar, compartilhar esse episódio com alguém. Se você não quer ver nosso rosto, não tem problema, você pode ouvir pelo Spotify. Mas não deixe de escutar porque tá sensacional. E eu tenho um convite para fazer para você também. Que nós agora estamos com um canal de transmissão no WhatsApp. É isso mesmo, nós temos um canal lá no WhatsApp que eu vou pedir encarecidamente para você seguir. O link tá na descrição desse episódio. E eu vou pedir porque é o seguinte, cara, o que vai rolar lá? Nós vamos dar as informações para vocês sobre os episódios que sair, publicação nova que sair. Talvez role um ou outro conteúdo exclusivo, não sei, vamos pensar sobre isso aí. Mas a ideia é que você esteja mais próximo da gente, a gente mais próximo de você, para podermos bater esse papo e caminhar junto, né? A proposta desse episódio, ou desse podcast é isso, é a gente caminhar junto. E junto nós vamos mais longe. Então, pessoal, é isso. Fica aqui o convite para você entrar lá no nosso canal do WhatsApp, ficar atento às nossas programações, curtir, compartilhar o conteúdo. Isso ajuda pra caramba a gente, beleza? E é claro, se você tiver alguma ideia, algum tema que gostaria que a gente tratasse aqui, fica à vontade também para mandar mensagem pra gente lá no direct do Instagram, ok? É mais fácil pra gente ver. Beleza, pessoal? Então, dito tudo isso, fique agora com o episódio do dia. Valeu! Uma das perguntas mais antigas da humanidade e é também uma das mais difíceis. Se Deus é bom, por que existe dor? Essa pergunta aparece nas conversas mais simples da vida. Surge quando alguém perde um familiar, quando uma doença chega inesperadamente, quando um sonho se desfaz, ou quando uma injustiça nos deixa sem palavras. Em algum momento, todos nós já nos perguntamos, se Deus é realmente bom, por que Ele permite o sofrimento? A Bíblia não ignora essa pergunta. Pelo contrário, ela coloca no centro da experiência humana. Não encontramos nas Escrituras um silêncio constrangedor diante da dor, mas um testemunho profundo de pessoas que lutaram com essa mesma questão diante de Deus. Entre as histórias, talvez, nenhuma seja tão conhecida quanto a de Jó. Nos capítulos iniciais do livro de Jó, vemos o homem descrito como íntegro e justo, alguém que temia a Deus e se desviava do mal. No entanto, em pouco tempo, Jó perde seus bens, seus filhos e sua saúde. Sua vida, que parecia estável e abençoada, se transforma em um cenário de profunda dor. E é justamente ali que a pergunta retorna com força. Se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Para refletir sobre isso, quero caminhar com você por 3 ideias importantes. Primeiro, os limites da teodiceia. Teodiceia? O que é isso? Bom, nós vamos ver. Segundo, o Deus que sofre conosco. E terceiro, a esperança escatológica cristã. Então, vamos pro episódio? Vamos começar falando sobre os limites da teodiceia. A palavra teodiceia vem da tentativa de explicar racionalmente como Deus pode ser justo e bom, mesmo diante da existência do mal e do sofrimento. Ao longo da história, filósofos e teólogos procuraram responder à pergunta: se Deus é bom e poderoso, por que existe o sofrimento? Esse problema ficou conhecido na filosofia como o problema do mal. Em sua formulação clássica, ele foi discutido desde a antiguidade por pensadores como Epicuro e mais tarde reapareceu em debates filosóficos modernos, especialmente nos escritos de David Hume. A pergunta central pode ser colocada assim: se Deus é perfeitamente bom e perfeitamente poderoso, por que ele não elimina o sofrimento? Por que ele não acaba com o mal? E por que essa pergunta faz sentido nessa perspectiva? Porque se nós estamos falando que Deus é perfeitamente bom, nós estamos dizendo que ele é um ser que não quer o mal, porque qualquer um que seja bom, perfeitamente bom, não gostaria de ter a presença do mal em sua volta.
E se Deus é perfeitamente poderoso, isso significa que ele tem poder para acabar com o mal. Então, nós estamos falando de dois atributos de Deus: perfeitamente bom e perfeitamente poderoso. Então, se Deus é bom, ou seja, não quer a presença do mal, e ele é poderoso, ou seja, tem poder para acabar com o mal, por que ele não faz? Porque ele não elimina o mal, porque ele não elimina o sofrimento de uma vez por todas. E essa é a grande questão dos filósofos, e dá para chegar a algumas conclusões a respeito disso. Bom, se o mal existe, então nós não podemos dizer que Deus é perfeitamente bom. Porque se ele fosse perfeitamente bom, ele não queria a presença do mal. Ou ele não é perfeitamente poderoso, ou seja, ele não tem poder para acabar com o mal. Mas se Deus não é perfeitamente bom e nem perfeitamente poderoso, então ele nem pode ser Deus, né? Porque o Deus é alguém, né, que é perfeitamente bom e poderoso. Então, se esses atributos não estão em Deus, então Deus não existe. Pode-se concluir dessa forma. Bom, dentro da tradição cristã, surgiram diferentes tentativas de responder essa questão. Entre as mais influentes estão 3 caminhos explicativos. O primeiro caminho é o caminho da liberdade humana. O segundo caminho, ou a segunda resposta, está relacionado à formação moral através da dor. E o terceiro e último caminho, ou resposta, está relacionado ao reconhecimento do mistério da providência divina. Bom, vamos ver em detalhes cada uma dessas respostas? Primeiro, vamos começar com a liberdade humana. Uma das respostas mais conhecidas afirma que o sofrimento está ligado à liberdade humana. Essa ideia aparece de forma bem sistemática na tradição de Agostinho de Hipona. Para ele, Deus criou um mundo bom, mas dotou os seres humanos de liberdade moral. O mal não surge como algo criado por Deus, mas como consequência do mau uso da liberdade. C.S. Lewis concorda com Agostinho e explica que a presença do mal se dá não como uma existência independente e eterna, como prega o dualismo, mas nada mais é do que a busca por algum bem, mas de maneira errada. O mal não é uma realidade em si, mas algo que surge a partir de uma perseguição àquilo que é verdadeiramente bom, só que fazendo uso do método errado, ou da forma errada, ou com muita intensidade. Ok, entendemos que Deus não criou o mal. Mas se Deus é bom e onipotente, por que ele permite a existência do mal? Para Lewis, essa questão está diretamente relacionada com a liberdade que Deus concede ao homem. Embora não seja da vontade de Deus que o homem faça aquilo que é mal, a liberdade concedida por Deus possibilita tanto a ação boa como a ação má. Na obra intitulada Manual de Fé, Esperança e Caridade, Agostinho afirma o seguinte, abre aspas, ele, Deus, preferiu tirar o bem do mal a suprimir o próprio mal, fecha aspas. Difícil, né? Eu vou repetir essa frase de Agostinho, abre aspas. Ele, Deus, preferiu tirar o bem do mal a suprimir o próprio mal, fecha aspas. O que isso significa? Significa dizer que, para Agostinho, Deus transforma o mal em bem numa espécie de reciclagem. Na filosofia contemporânea, esse argumento foi desenvolvido de maneira rigorosa por Alvin Plantinga, especialmente em seu livro intitulado Deus, a Liberdade e o Mal. Plantinga argumenta que um mundo onde criaturas livres existem necessariamente inclui a possibilidade de escolhas moralmente erradas. Ele escreve o seguinte, abre aspas, uma criatura livre é capaz de realizar ações moralmente boas, mas também ações moralmente más. E Deus não pode determinar que criaturas livres escolham sempre o bem. Fecha aspas. Lewis também escreveu algo parecido. Disse Lewis, abre aspas, se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. É claro que Deus sabia que iria acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena arriscar. Fecha aspas. Nesse sentido, o sofrimento decorrente do mal moral, ou seja, a violência, a injustiça, a opressão, pode ser entendido como consequência da liberdade humana. Essa explicação ajuda a compreender muitos tipos de sofrimento presentes na história. Guerras, abusos e injustiças sociais frequentemente são frutos de decisões humanas. No entanto, essa abordagem encontra limites quando pensamos em outro tipo de dor. O sofrimento que não parece estar diretamente ligado às escolhas humanas. Doenças,
Desastres naturais e tragédias aparentemente aleatórias continuam levantando a pergunta: por que um mundo criado por Deus inclui esse tipo de sofrimento? É nesse ponto que surge uma segunda tentativa de explicação, ou uma segunda resposta. Bom, a outra resposta clássica sugere que o sofrimento pode desempenhar um papel na formação moral e espiritual das pessoas. Essa ideia tem raízes antigas, especialmente no pensamento de Ireneu de Lyon. Para ele, o ser humano foi criado em processo de desenvolvimento e o mundo funciona como um ambiente onde essa maturidade é formada. Na filosofia contemporânea, esse modelo foi aprofundado por John Hick em sua obra O Mal e o Deus de Amor. Hick propõe que o mundo funciona como um vale de formação da alma, expressão inspirada no poeta John Keats. Ele escreve o seguinte, abre aspas, o ambiente em que os seres humanos são formados moralmente precisa conter desafios reais, perigos e possibilidade de sofrimento. Fecha aspas. A ideia é que virtudes como coragem, compaixão, perseverança e fé só podem se desenvolver em um mundo onde existem riscos e dificuldades. Um universo completamente livre de dor talvez fosse confortável, mas dificilmente permitiria o crescimento moral profundo. Esse argumento encontra eco em vários textos bíblicos. O próprio apóstolo Paulo afirma que o sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. No entanto, essa explicação também encontra limites. Embora alguns sofrimentos possam contribuir para o crescimento moral, existem dores que parecem excessivas, desproporcionais ou até mesmo devastadoras demais para serem facilmente interpretadas como um instrumento de formação. A história humana contém tragédias tão profundas, mas tão profundas, que qualquer tentativa de justificá-las de forma simples corre o risco de soar insensível. Por isso, muitos teólogos alertam que essa abordagem deve ser usada com muito cuidado pastoral. Diante dessas dificuldades, alguns pensadores cristãos enfatizam uma terceira dimensão, uma terceira resposta: a limitação da perspectiva humana diante da providência divina. Esse caminho não abandona a busca por compreensão, mas reconhece que o conhecimento humano é parcial. Entre os teólogos contemporâneos que destacam essa dimensão está Eleanor Stamp. Em seu livro Vagando na Escuridão, ela argumenta que muitas respostas intelectuais ao problema do sofrimento ignoram o caráter profundamente pessoal da relação entre Deus e os seres humanos. Ela afirma o seguinte, abre aspas, as narrativas bíblicas sugerem que a resposta de Deus ao sofrimento humano não é meramente uma explicação, mas um encontro, fecha aspas. Essa observação é especialmente visível no livro de Jó. No final da história, Deus não apresenta a Jó uma teoria detalhada sobre as causas do sofrimento. Em vez disso, ele revela a grandeza de sua criação e convida Jó a reconhecer a limitação de sua perspectiva. A resposta divina não é uma fórmula lógica, mas uma revelação da própria presença de Deus. Essa abordagem lembra algo fundamental. A fé bíblica não reduz o sofrimento a um problema matemático a ser resolvido, mas o trata como uma realidade existencial a ser vivida diante de Deus. Resumindo, essas três respostas, a liberdade humana, a formação moral e o mistério da providência, representam tentativas sérias de refletir sobre a relação entre Deus e o sofrimento. Cada uma delas ilumina um aspecto importante da realidade. A liberdade humana ajuda a explicar o mal moral. A formação moral destaca o potencial de crescimento em meio às dificuldades. E o reconhecimento do mistério da providência lembra que nossa compreensão é limitada. No entanto, nenhuma dessas respostas resolve completamente a tensão da pergunta. Talvez por isso a Bíblia não trate o sofrimento apenas como um problema a ser explicado, mas como uma experiência que nos conduz a algo mais profundo, o encontro com o próprio Deus. E é justamente aí que a reflexão teológica encontra seu limite e a fé encontra seu espaço. Bom, essas reflexões têm seu valor. Elas ajudam a organizar o pensamento e a reconhecer que a fé cristã não ignora a razão. No entanto, quando olhamos para o testemunho bíblico, percebemos algo importante. Há limites para aquilo que a explicação pode alcançar. No livro de Jó, isso fica muito claro. Os amigos de Jó passam capítulos inteiros tentando explicar seu sofrimento. Para eles, a lógica era simples. Se algo ruim aconteceu, é porque algum pecado deve ter causado aquilo. Na visão deles, Deus sempre recompensa imediatamente os justos e pune imediatamente os ímpios.
Mas o próprio livro mostra que essa explicação está errada. No início da narrativa, o leitor tem acesso a uma dimensão que os personagens não enxergam. Existe uma realidade espiritual mais profunda acontecendo, algo que está completamente fora da compreensão de Jó e de seus amigos. Isso nos ensina uma verdade importante. Nem todo sofrimento pode ser explicado de forma direta ou imediata. Às vezes queremos respostas rápidas, porque a dor nos deixa desconfortáveis. Mas a Bíblia nos convida a reconhecer que há dimensões da providência divina que permanecem além da nossa compreensão. No final do livro, quando Deus finalmente fala com Jó, ele não oferece uma explicação detalhada para tudo o que aconteceu. Em vez disso, Deus conduz a Jó a contemplar a grandeza da criação, a complexidade do mundo e a limitação da perspectiva humana. Em outras palavras, Deus não resolve o mistério da dor com uma fórmula simples. Ele convida Jó a confiar nele, mesmo quando todas as respostas não estão disponíveis. Isso não significa que a fé é irracional. Significa que a realidade é maior que nossa capacidade de explicação. Bom, agora vamos falar sobre esse Deus, o Deus que sofre conosco. Se a Bíblia não oferece todas as respostas que gostaríamos, ela oferece algo talvez mais profundo. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. A história de Jó mostra um Deus que vê, que conhece e que está presente, mesmo quando sua ação não é imediatamente compreendida. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, essa verdade ganha uma dimensão ainda mais surpreendente. O Deus da Bíblia não apenas observa o sofrimento à distância, ele entra na história humana. No centro da fé cristã está a encarnação de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus assume a condição humana com todas as suas fragilidades. Ele conhece o cansaço, a tristeza, a rejeição, a injustiça e a dor. O Evangelho nos mostra um Salvador que chora diante da morte, que sente angústia no jardim e que experimenta a cruz. Isso muda profundamente a forma como entendemos o sofrimento. Não estamos diante de um Deus distante, que simplesmente permite a dor sem se envolver com ela. Estamos diante de um Deus que participa da condição humana e carrega sobre si o peso do mundo quebrado. Por isso, quando um cristão sofre, ele não está sozinho, ele não sofre sozinho. O Deus que adoramos conhece a dor por dentro. Isso não elimina o sofrimento imediatamente, mas transforma a maneira como o enfrentamos. A presença de Deus não é apenas uma ideia abstrata, é a companhia real de um Deus que conhece a fragilidade humana e caminha conosco no meio dela. Bom, vamos falar sobre a esperança escatológica cristã. Diante de tudo isso que já foi falado aqui, de que Deus ele conhece a dor e ele participa da dor, do sofrimento, e a pergunta ainda permanece. Se Deus está presente, por que o sofrimento continua? Por que ainda sofremos? A resposta bíblica aponta para algo que muitas vezes esquecemos. A história ainda não chegou ao seu fim. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve palavras profundas sobre esse tema. Ele afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. E então ele descreve a criação inteira como alguém que geme aguardando a redenção final. A imagem aqui é poderosíssima. Paulo compara o sofrimento do mundo às dores de parto. A dor é real, intensa e muitas vezes assustadora, mas ela não aponta para o fim da história. Pelo contrário, aponta para algo que está prestes a nascer. A esperança cristã não é uma negação da dor presente. Ela é a certeza de que Deus está conduzindo a história para um futuro de restauração completa. Isso significa que o sofrimento não tem a palavra final. A fé cristã não promete uma vida sem lágrimas agora, mas anuncia que um dia Deus fará nova todas as coisas. Essa esperança escatológica sustenta o cristão no presente. Ela nos lembra que a dor, por mais profunda que seja, não é eterna. Para concluir, como sofrer sem perder a fé e como acompanhar quem sofre? Diante de tudo isso, talvez possamos reformular essa pergunta inicial. Em vez de perguntar apenas por que Deus permite o sofrimento, a Bíblia nos conduz a perguntar também como viver com fé no meio do sofrimento.
A primeira resposta é aprender a sofrer sem perder a fé. Isso significa reconhecer os limites da nossa compreensão, confiar na presença de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, e manter os olhos na esperança futura que Ele prometeu. Mas existe também uma segunda dimensão importante: como acompanhar quem sofre. Muitas vezes, quando alguém está em dor, sentimos a pressão de oferecer respostas rápidas ou explicações completas. Mas o livro de Jó nos ensina que isso nem sempre ajuda. Às vezes, o gesto mais cristão não é explicar, mas permanecer ao lado, escutar, orar, chorar com quem chora. Porque a fé cristã não é apenas uma teoria sobre o sofrimento, é uma comunidade de pessoas que caminham juntas enquanto aguardam a redenção final. E é justamente nessa caminhada que aprendemos uma verdade profunda. A fé não elimina todas as perguntas, mas nos ensina a continuar confiando em Deus, mesmo quando as perguntas permanecem. No fim, o cristão vive entre duas realidades, a dor do presente e a esperança da glória futura. E é nessa tensão que seguimos, sustentados pela promessa de que Deus não abandonou sua criação e de que, no tempo certo, Ele fará novas todas as coisas.